aprovação em um concurso público ou em um vestibular importante não depende apenas da inteligência. Organização, disciplina, estratégia e constância fazem toda a diferença no resultado. Para conversar sobre como estudar da forma certa, evitar erros mais comuns e aumentar as chances de conquistar a tão sonhada aprovação, o podcast da Rádio Costa do Sol, recebe hoje o professor Fernando Campos, especialista em língua portuguesa, redação e literatura, com mais de 20 anos de experiência na preparação de alunos para vestibulares e concursos públicos. Diretor do Cunha FFC Cursos Pré-Vestibulares, Fernando também é escritor e dedica sua carreira à formação de estudantes que buscam alcançar os seus objetivos acadêmicos e profissionais. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast para a gente falar, né, desse assunto tão importante que deixa o pessoal de cabeça quente, como é que eu vou me preparar, se eu vou aguentar ali a rotina de estudos. E realmente são vários fatores que contribuem ali para um bom resultado, né? Sim. Boa tarde a todos, boa noite, né? Eu não sei como é que vai ser a todos da Rádio Costa do Sol. Então, é um grande problema da juventude e também daqueles que pretendem estudar mais para frente, né? É como se organizar, como se preparar. Cada vídeo na internet, cada fala, cada escola, cada instituição fala uma coisa. Então, o aluno fica ali meio que perdido, né? Eu costumo dizer que estudo sem método é um esforço jogado fora, porque você não tendo uma metodologia, né, uma organização ali, não só fisicamente no sentido de ambiente e tudo mais, mas mentalmente também, o negócio acaba se perdendo um tempo, né? Eu sei que cada pessoa tem uma característica diferente, mas nesses anos todos que você acompanha, o que você vê de semelhança entre as pessoas que são aprovadas? O que elas têm de semelhança umas com as outras, essas pessoas que conquistam a aprovação? Fernanda, ótima pergunta. Eu uso muito a palavra constância, né? Porque você ser constante naquilo que você acredita e que você quer para o seu futuro, né? Faz parte aí da nossa sobrevivência. Então, o que eu vejo de semelhança são pessoas que estão ali o tempo todo tentando, né? A insistência vence a resistência, né? Então, elas não se entregam, mesmo depois de uma reprovação, que é um ponto importante para falar. Tem muita gente que para no meio do caminho quando recebe o resultado da reprovação e fala, eu não vou conseguir. E aí o nosso cérebro, ele é autossabotador, né? Ele está o tempo todo sabotando a gente. Até mesmo eu falo para os meus alunos, quando a gente está no sofá deitado lá e descansando, é o nosso cérebro falando, não, fica aqui, não vamos estudar não, né? Então a gente tem que vencer esse primeiro obstáculo, né? Que é o nosso cérebro, e depois partir para a constância. É não desistir, ser resiliente, né? Porque aqueles que nunca tentaram que nunca falharam, perdão, foram aqueles que nunca tentaram, né? Então é um clichê, mas que é válido. E o que eu vejo de semelhante entre esses estudantes são os resultados são constantes, né? Fernando, tanto na questão do vestibular quanto nos concursos públicos, tem como a pessoa, por exemplo, se adequar, mudar o perfil dela? Por exemplo, eu durante a escola eu não achava que eu era tão estudioso, ou eu não tinha notas boas durante a escola. Tem como essa pessoa com dedicação, ela mudar esse perfil dela de estudo e mesmo tendo tido um ensino médio diferente, ou para quem está fazendo concurso público, na época que eu estudava, eu não era tão estudioso, minhas notas não eram tão boas. Dá para ela mudar essa história? Dá. Esse pensamento é um pensamento engessado que a pessoa tem, o que causa um bloqueio, como eu falei aqui anteriormente, né? Ela se bloqueia e ela acha que tudo aquilo que fez parte do processo dela lá atrás, né, que foi construído lá atrás, ela pega aquilo ali como uma verdade absoluta e é difícil você depois tentar mudar aquilo ali. Mas não é impossível. O primeiro passo é ela ter força de vontade e querer mudar, né? Então eu sempre falo, você quer mudar? Você quer ser aprovado? Você tem esse objetivo? Fernanda, eu sempre falo isso na vida, assim. Todo mundo precisa ter um objetivo, né? Um ponto de partida e um ponto final para dar início a algum resultado, a algum sonho.
sonho. Tanto que a nossa frase de efeito lá do Cunha FFC aqui não é sobre sonhar, é realizar. E para realizar aquilo que você busca, você tem que se adequar sim, né? Nós temos uma metodologia que praticamos lá, que não é só o acolhimento de conteúdo, não é apenas pegar o aluno, jogar numa sala de aula, tacar conteúdo nele e deixar ele crescer sozinho. Isso não existe. A gente tem que acolher de uma forma o desenvolvimento dele pessoal e mental também, e adequar ele a um método de ensino. Então, olha, por exemplo, tem gente que passa a madrugada inteira estudando, né? Fica estudando a madrugada inteira. Aí chega depois e fala, mas o que aconteceu? Eu passei a madrugada inteira, me esforcei, né? Os próprios pais ficam, meu Deus, eu vi você estudando lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Estudar a madrugada inteira é jogar o teu esforço no lixo. Você precisa dormir, né? Mesmo porque quando você dorme, o sono ele renova as toxinas, né? Então a sua mente fica ali preparada para poder absorver todo o conteúdo. Então você precisa ter sim um cronograma de estudos alinhado a 1 hora, por exemplo, 30 minutos. Você ter 30 minutos por dia você estudando é muito mais válido do que você ter 10 horas no dia, né? A sua mente ela recebe mais isso do que esse tempo maior. E a gente hoje em dia, né, até quando a gente fala com relação à saúde mental, né? Eu lembro que a gente teve um período quando a gente falava de jovens e pré-vestibular, era uma loucura. Eram jovens, não tinha nem... Exatamente, jovens... Os jovens realmente ficando extremamente estressados e a ansiedade, né, que hoje em dia a gente fala muito com relação à ansiedade. Sem vida social. Então, como que você vê uma forma de alinhar realmente a pessoa manter, o jovem ou o adulto, manter a saúde mental dele e ao mesmo tempo ele conseguir cumprir aquela rotina que ele falou, não, eu vou cumprir isso daqui, esse horário, como alinhar os dois? Olha, para qualquer tipo de rotina, ainda mais na vida do estudante, eu sempre indico atividades físicas, né? Parece uma bobagem falar, poxa, mas eu não vou ter tempo de estudar, eu não vou ter tempo de me preocupar com o meu físico. Isso é muito importante, né? A gente tem que estar não só bem de cabeça, a gente tem que estar bem com o nosso corpo, né? Alimentação saudável, sempre no processo de 3º ano ali, o terceirão, né? Já fui professor de língua portuguesa dessas turmas finais, assim, e eu sempre comentava com eles, cuidado com a alimentação, ela é muito importante, ela na verdade, tudo que a gente vai ingerir, né, faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. Então, se eu estou com uma alimentação que não seja adequada, eu não vou conseguir ter o preparo necessário para você estudar. Então, são pequenas dicas, né, pequenas falas que todo mundo fala assim, mas é papo de mãe, né, do tipo assim, come direito, coloca o casaco, mas você precisa cuidar da sua saúde. Eu falo para os meus alunos, nesse período de pré-vestibular, né, eles são pré-vestibulandos, não tem que ter vida social. É cruel falar isso um pouco. Eu vou deixar de lado aquele show no final de semana, eu vou deixar de lado aquela pizza com os meus amigos, mas eu vou me dedicar a algo que lá na frente vai ser tão grandioso, né? A dedicação e todo mundo que você vê, até das grandes figuras públicas, né? Quando você percebe, vai buscar o histórico, vai ler uma biografia de alguém, você vê que ali existiu um processo de insistência, né? De adequação, de metodologia, não foi algo somente jogado e de qualquer maneira, há um esforço. Então o esforço ele precisa fazer parte da vida desse estudante, não tem como, não tem outra saída. Fernando, o que você observa como alguns erros comuns que a maioria das pessoas cometem na hora de se preparar para o vestibular ou para o concurso? Eu acho que esse excesso de estudo, né? O excesso, todo excesso é ruim, né, Fernanda? Tudo que você faz em excesso não é legal. E não seria diferente também no excesso de estudo. Então tem gente que acorda já estudando, vai para a escola, volta para estudar, à noite estuda, aí não se alimenta direito, deixa de ter um sono, né, adequado aí, que o ideal que se pede são 8 horas de sono, né? Então você tem que alimentar o teu corpo com essas coisas também. Isso aqui é um erro
erro gravíssimo. Eu vejo professores até, né, falando para alguns alunos, olha, acabou a sua vida, agora você vai ficar de 8 da manhã até 10 horas da noite estudando. Isso não existe. Por isso que é tão necessário a gente buscar sempre um curso, uma preparação adequada, ver quem são os professores, né, qual é o projeto político lá, pedagógico desse curso, né, o PPP, que é importante também, e se adequar em relação à sua rotina. Então, assim, se eu tinha uma rotina antes do início desses estudos despreparada, desequilibrada, isso vai respingar também na hora da execução da prova. Então, o erro que é cometido de forma constante é a questão do sono, é a questão da alimentação e é a questão da vivência. Então, eu vejo comentários de alunos que falam, nossa, eu estudei tanto, eu me preparei tanto, eu fiz todos os resumos que eram colocados na internet, me preparei em todas as matérias e eu não consegui a aprovação ou consegui um resultado abaixo. Tem um fator importante, né, que é o que lá no curso, eu vou puxar um pouquinho para o curso também, que é a questão da terapia, né, de se ter um psicólogo ali presente. Às vezes você tem um diagnóstico que você nem sabe, você tem ali um déficit de atenção, que antigamente se via isso como um monstro, algo, né, hoje em dia a gente tem aí diversos tratamentos, né, diversos estudos que ajudam o estudante que possui esse tipo, né, de situação a modificar isso. E aí fica naquele martelo batendo na mesma, né, e não consegue ter resultado nenhum. Então tem que primeiro aí diagnosticar, ver se você possui algum tipo, né, dessa situação e tentar melhorar e buscar o resultado, porque o estudo é para todo mundo, não se faz distinção, todo mundo pode, cada um no seu quadrado, cada um pode seguir o seu objetivo e realizar o seu sonho, né? Só tem que se adequar. E trazendo agora um pouco para a sua área de português, de literatura, Sim. de letras, com relação à redação, tem muita gente que deixa a redação para o final, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, do momento da redação, da preparação para a redação. Fernanda, o que falta na redação é repertório. Os estudantes não estão lendo. Os jovens, as pessoas não estão lendo, né? A tecnologia chegou aí como uma ferramenta muito importante, não nego, né? A IA, o ChatGPT, são ferramentas que todos nós usamos, mas é preciso usar em benefício próprio, né, e não te prejudicar. Então, na redação, hoje em dia, os alunos estão pegando as redações do ChatGPT e não estão acumulando repertório. É importante para a redação que se leia um pouquinho sobre tudo. Eu vou ler um pouquinho sobre economia, eu vou ler um pouquinho sobre saúde, eu vou ler um pouquinho sobre cultura, eu preciso entender tudo que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos aí a um passo, né, da vacina para o HIV. E se isso cai num tema de redação, né, alguma coisa ligada à vacina, à saúde, é importante que você saiba que nós estamos tendo um avanço importante no país, né? E é daqui, está sendo criado daqui, né, por nós, brasileiros. E outro fator importante também para a redação, além do repertório, você entender a estrutura. Eu percebo que os alunos não estão entendendo qual é a estrutura de uma dissertação voltada para o Enem. O Enem é uma dissertação, a UERJ é outra dissertação, eles confundem, porque eu acho que não há um preparo, né, de acordo com essa distinção dessas redações, entendeu? E quando a gente fala da questão do simulado, Sim. A pessoa começou a estudar, ela já deve começar a fazer os simulados, ou primeiro ela estuda durante um período, ou vai conciliando os dois? Como é que o simulado ele funciona dentro dessa cadeia do estudo? O simulado ele pode assustar num primeiro momento. Por quê? Se você não está preparado e você quer se testar, você vai se testar por quê e para quê? Para colocar mais uma caraminhola na sua cabeça e falar assim, poxa, eu não sou capaz, eu fiz um simulado agora e tive um péssimo resultado. Você se preparou? Né? Você tem método, você tem uma rotina ali que você cumpre todos os dias. Então, nesse estágio inicial, né, quando o aluno ele entra para um cursinho ou ele está entrando para o segundo, terceiro ano, não é legal ele de cara já realizar um simulado. Agora, fechou um conteúdo, né? Já temos ali 30% do conteúdo que é cobrado no vestibular, eu já consegui estudar. Vamos aplicar um simulado de acordo com o que o aluno
estudou. Então eu vejo às vezes algum outro curso ou alguma escola jogar um simulado geral para um aluno, por exemplo, que está estudando no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, ele não vai conseguir. E aí causa um trauma, que são os bloqueios. Por que hoje as aulas de reforço aumentaram de uma forma significativa? Porque a escola já não está suprindo essa deficiência em relação, né, a esse sistema que já está enraizado há muito tempo. A gente tem que repensar essa questão do simulado. Eu tenho muito cuidado quando eu preparo o simulado para os meus alunos em tentar colocar, por exemplo, questões inéditas, questões que eu sei que foram abordadas em sala de aula, né, e até perceber, peraí, esse aluno aqui está com uma dificuldade nessa parte contextual. Por que ele está com dificuldade? Eu pergunto, você está lendo? Não estou lendo nada, a literatura brasileira é um saco, os clássicos da literatura são um saco, mas eu não estou pedindo para você ler Senhora, para você ler Lucíola, né? Apesar que Dom Casmurro, por exemplo, do Machado, é um clássico e é maravilhoso, parece uma novela, né? Mas vai ler algo que você goste, né? Porque aí você vai enriquecer o vocabulário, você vai aprender concordância, você vai aprender regência, tudo isso dentro de um próprio livro, entendeu? Fernando, sim. E a questão do curso preparatório, sim. Quando a pessoa ela vai escolher um curso, qual o melhor momento de entrar no curso? Tem gente que já vai fazendo o ensino médio junto com o curso preparatório, ou o pessoal encerra mais o ensino médio e depois começa? Qual é mais ou menos o perfil desse aluno que busca um curso preparatório? Fernanda, são os dois casos. Tem gente que prefere esperar terminar o terceiro ano ou, por exemplo, quando está indo para o terceiro ano, tem muitos casos desses aqui na cidade de Araruama que eu percebo. Está indo para o terceiro ano, vai para uma escola pública, onde tem uma facilidade melhor de horários, né? Não estou falando que ele saiu de uma particular porque a escola pública é pior, não é essa a questão. É uma questão de remanejamento de horário. Ele consegue ter uma flexibilidade de horário numa escola pública e se dedicar ao curso. Então, eu tenho lá no curso alguns que fazem exatamente isso. Não, eu vou para uma escola pública e vou me dedicar ao curso. As escolas particulares, por exemplo, ela tem estudos integrais. Então, o aluno ele entra às 7h20, ele para 1 hora para almoçar, e ele volta 2 horas para estudar de novo. Isso é cansativo, porque são os mesmos professores, é o mesmo conteúdo, e o aluno vai colocando aquilo ali como um incômodo, não como uma oportunidade de aprender. Então o curso, quando o momento certo dele procurar o curso, é quando ele se sente, por exemplo, ao realizar uma prova na escola e fala assim, peraí, eu tenho muita deficiência em exatas, eu não consigo entender matemática, eu não consigo entender física, eu não consigo entender química, eu preciso de um reforço. E aí procurar um curso, né? E a qualidade do curso conta muito para que isso seja realizado com excelência. Às vezes você vai pegar um professor ou um profissional que não esteja preparado, né? Eu lembro que antigamente nós tínhamos, né? Acho que eu sou bem mais velho que você, mas nós tínhamos a gente chamava de professora particular. Você ia na casa da professora, né? Ficava na cozinha dela ali enquanto ela lavava a louça, não sei o quê. E isso está ultrapassado, né? Às vezes a profissional ali não desmerecendo o trabalho porque tinha uma boa vontade, mas era um profissional que sabia matemática até o 9º ano ali e está ensinando para um aluno que está no 2º, está no 3º, então ele vai precisar de um profissional que esteja há muito tempo naquela área, entendeu? E vocês também acompanham o aluno, por exemplo, com relação a calendário, prazos, porque a gente sabe também, né, que tem todo um calendário, está se inscrevendo para essa, já abriu aquela, essa questão dessa organização também para não perder prazos, por exemplo, preparação e orientação para o dia da prova também, que a gente acompanha na TV, naquela correria, e fecha portão, fica a gente do lado de fora. Então, vocês também acompanham nessa parte fora do estudo? Sim, com certeza. E é muito importante essa parte pós, né, também ali, porque você fica com o aluno até o final da caminhada dele. Então, quando é o dia da prova, né, que é o resultado, ou também esse processo de avisar sobre as datas, né, o material que tem que ser levado e tudo mais, isso faz parte de todo o curso, de todo o processo do curso. E o final ali, aquela etapa final, você tem que ter acolhimento. Eu ainda acredito, tem uma educadora aqui da cidade, uma psicóloga chamada Tati, e ela fala que o afeto afeta. Ela sempre usa essa frase e eu acho muito legal, porque o afeto realmente afeta. Você tem que levar afeto para essas pessoas, para esses estudantes, naquela etapa final, acolher e falar, olha, você chegou até aqui, e ao mesmo tempo preparar o psicológico deles para que, se alguma coisa der errado, para não desistir, que faz parte da vida, né? É a questão da criação. Tem pais que vão
educando seus filhos numa bolha de vidro, e aí quando chega lá no final que algo ruim acontece, o estudante se vê despreparado. Daí, volta a falar a importância da terapia. Lá no curso, na Cunha FFC, é muito bacana, porque o Grupo Cunha, que é o responsável, né, porque é o grande elemento por trás disso tudo, a preocupação do grupo sempre foi de levar uma educação de qualidade para a cidade. E eu, como professor, vejo aqui colegas excelentes, profissionais excelentes que não são valorizados. Profissionais, assim, melhores que profissionais de outros lugares, porque a gente tem muito isso em cidade pequena. Daqui não vale, o que vale é o que está lá fora. E a gente tem tanta gente bacana aqui, sabe? Profissionais com gabarito, profissionais que estão na área de vestibular, que estão na área de concurso público. A gente tem que valorizar quem está aqui com a gente, né? Os nossos professores. E lá no curso vocês trabalham tanto a questão do vestibular e de concurso público também? Como é que está dividida a estrutura de vocês? Hoje a gente tem Enem, a gente tem 2 turmas de Enem lá. O nosso Enem, ele é um intensivo, a gente está chamando agora de intensivo porque está na reta final. Então todo o conteúdo que é dado agora nessa parte é de uma forma intensiva, né? Mais agressiva, vamos dizer assim. A gente tem o ERJ também, vai ocorrer agora o 2º exame de qualificação em setembro, depois a gente entra para as específicas, que aí é uma outra pegada, que é legal falar também, porque quando você se prepara para o exame de qualificação, e aí você vai para o final para as específicas, né, para as discursivas, você não passa. Tem aluno que tira conceito A no primeiro exame, tira conceito A no 2º exame e não passa lá no final, e fica assim sem entender. Por quê? Porque ele passa esses últimos 4 meses estudando para o Enem. A UERJ é um produto, o Enem é outro produto, isso tem que estar muito diferenciado. Então a gente tem lá Enem, UERJ, tem concurso público, nós criamos uma turma de concurso público genérica. Então nós colocamos as principais disciplinas, português, matemática, redação, direito administrativo e constitucional e informática. E depois o aluno se prepara para aquela específica. Eu vou fazer Petrobras, por exemplo. Ele sabe que tem que ter algumas matérias que não estão nesse curso, aí ele se prepara de forma isolada. Entendeu? E temos também o PISM, que é o Programa de Ingresso Seletivo Misto, né, da Universidade de Juiz de Fora, que a cidade aqui quase não conhece. Acha que só tem o Enem para fazer o vestibular. Não, você tem o PISM também. Só que o PISM você tem que começar lá no primeiro ano do ensino médio. São 3 etapas. Aí você faz o primeiro, o segundo, o terceiro. E também temos PEMERGE. É o único curso completo da região. Nós pegamos toda a parte de direito, né? Dividimos em aulas. Então a gente tem processual penal, português, matemática, com professores atuantes na área da PEMERGE, que é importante falar. E posso continuar falando aqui? Claro. E a parte psicológica. Nós temos uma psicóloga que trabalha esse desenvolvimento emocional cognitivo dos alunos, né? Isso sem custo nenhum. Você vai lá, você fez a sua matrícula, você já tem a psicóloga trabalhando com os alunos de forma individualizada. Isso aí é a questão do gestor financeiro também, educação financeira é importante. O aluno passa para uma federal e ele acha que não vai gastar nada. Passei para a federal, vou ter uma faculdade que eu não vou ter mensalidade, então eu não vou gastar nada. Ele esquece que tem transporte, alimentação, moradia, ele fica doente, então ele precisa ter uma preparação financeira para esse momento, né? Além disso, lá no curso a gente oferece palestras com juízes, delegados, administradores, perito criminal, todos que são atuantes nessa área da PEMERGE para poder dar um up ali para eles, né? A teoria, Fernanda, é tudo muito lindo. A prática, a gente tem que levar a prática para o aluno também, porque ele se prepara na teoria, quando ele chega na prática ele se perde todo, porque não foi dito para ele que ele deveria ter um estudo de prática, né? Nossa, falei muito, né? Não, tá ótimo. É bastante conhecimento. E, Fernando, na sua opinião com relação a, por exemplo, esses calendários de prova, esses formatos de ingresso, você acha que se modernizou, vem se modernizando, por exemplo, o formato do Enem, o formato das provas? Qual é a sua opinião com relação a isso?
Acho que sim, eu acho que facilitou, né? Porque se a gente for buscar aí, sei lá, 20 anos atrás, tudo era muito mais difícil. Você tinha que estudar para uma faculdade específica, tinha uma quantidade de vagas, né? Você fazia uma prova específica. Eu acho que essa modernidade e de levar isso para toda a região, né? Para todas as regiões, para o Brasil inteiro, isso é maravilhoso. Então, acho que a modernidade dessa questão do calendário é legal, é bacana. Eu vejo o Enem como as pessoas, um divisor de águas assim, do aluno, né? Alguns não gostam porque, não, mas unifica tudo. Por exemplo, eu sou bom em humanas e eu não sou legal em exatas, eu preciso passar por uma prova de exatas para poder chegar lá até onde eu quero. Sim, faz parte, né? Conhecimento é bom e todo mundo quer, e nunca é demais. Então você precisa, eu falo, você quer ser o quê? Eu quero fazer direito, eu quero ser advogado, enfim. Então você tem que elaborar um estudo focado em humanas, né? Você tem que estudar língua portuguesa, você tem que estudar redação, você tem que falar bem, porque na prática ninguém vai contratar um advogado que está falando errado para o seu cliente. Você prepara-se, isso aí. Então esse calendário eu acho que ele veio para, de uma certa forma, ajudar, sim. Eu concordo, eu acho bacana. Fernando, e para a gente finalizar, eu quero que você deixe o contato do curso, as redes sociais também. Eu vi que vocês estão cheios de conteúdo e dicas também nas redes sociais. Deixa pra gente, por favor. Tá, então, Cunha FFC, cursos e pré-vestibular, né? Uma idealização do grupo Cunha, direção minha. É um curso que fica na rua Pedro Luiz Souza, 101. Para quem não sabe, fica ao lado da primeira igreja batista de Araruama, em cima da UZTEC, em frente à veterinária Bom Pastor. Já fiz a propaganda de várias. Então, pra finalizar, em cima, ali onde era a antiga Pedalando. Isso aí, pronto, isso aí. Então, quem é raiz de Araruama vai saber. O Instagram é cunha.ffc. Lá no Instagram a gente tem um contato, nosso contato, WhatsApp. Pode falar com a gente por mensagem também. Tem os vídeos, como você falou, a gente está alimentando a rede o tempo todo, tá? E aí, vou dar aqui até uma abertura para quem está assistindo o podcast, tá? Quem chegar lá falando que viu aqui o podcast, a gente vai oferecer 30% de desconto aí. Gente, aproveita, em qualquer curso, viu? Em qualquer curso, com material incluso. Tá ótimo. Fernando, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu acho assim que realmente é um universo vasto, é um momento muito importante, ao mesmo tempo delicado. Então, assim, quanto mais conhecimento e dicas, e realmente a pessoa escolher ali a rotina certa dela, escolher como estudar, a forma que estudar, com certeza vai trazer bons resultados lá na frente. Vai sim, vai sim. É lembrar que a insistência vence a resistência. E estudo sem método é esforço jogado fora. Fernando, muito obrigada. E eu é que isso. Agradeço. Fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa. Até a próxima.